toque o coração de vocês. Vamos à palavra de Deus? Efésios capítulo 1, verso 15, diz assim a palavra de Deus ao nosso coração. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória da herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que creem, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que possa referir-se não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Oremos todos. Senhor, estamos diante da Tua palavra, Senhor, palavra que é tão poderosa, e que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo e por meio da instrumentalidade do Teu servo, que nada tem, que o Senhor fale em cada coração nessa noite, que o Senhor seja engrandecido e que a Tua palavra seja iluminada diante de cada um de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar todos. É bonito demais quando nós vemos a carta aos Efésios, e ela é conhecida como a carta da prisão. Por que ela é chamada a carta da prisão? Porque Paulo, ele está encarcerado, está preso, e ele está preso unicamente por pregar a palavra de Deus. E nessa carta ele vai trazer assim uma teologia muito abundante. É uma carta que ela é dividida em duas partes. Os 3 primeiros capítulos vai falar de teologia bem profunda, a respeito da igreja, a respeito do nosso chamado, a respeito da nossa salvação. Então Paulo faz um resumo, uma síntese de um tratado teológico muito maravilhoso. Os 3 primeiros capítulos e os outros 3 capítulos ele vai tratar de maneira prática, ou seja, palavra de Deus e vida, teologia e prática, ortodoxia, que é uma palavra difícil, ortodoxia, que vai falar de um ensino saudável da palavra de Deus, e a ortopraxia, que também é outra palavra difícil, mas que eu explico para você. A ortopraxia é a prática da palavra de Deus. Então o que eu quero dizer para os irmãos? Nós vamos pegar aqui o ensino da palavra de Deus e aplicar em nossa vida. É o que Paulo está fazendo nessa carta com aqueles que são seus filhos na fé, que ele pregou a palavra de Deus e que essa igreja está estabelecida e que agora ele está preso, mas ele ouve falar sobre o que está acontecendo nessa igreja. Paulo, ele se descreve nessa carta como o prisioneiro de Cristo. E é muito interessante, porque quando ele diz que ele é prisioneiro de Cristo, a gente fica imaginando assim, mas quem prendeu Paulo foi o Império Romano, foi Nero. Ele é prisioneiro, ele está numa prisão onde Nero é o imperador e onde os soldados romanos são os responsáveis, mas ele não se considera
um prisioneiro de Nero, ele se considera um prisioneiro de Cristo, porque ele entende perfeitamente que a razão dele estar ali encarcerado é porque ele estava pregando a palavra de Deus aos gentios. Paulo, no capítulo 3, ele vai falar desse grande mistério, né? E a gente hoje em dia, de modo moderno, quando a gente ouve a palavra mistério, a gente pensa que é alguma coisa encoberta, que nós somos incapazes de poder ter o conhecimento, ou quando a gente ouve a palavra mistério, nós vamos compreender que somente um grupo de pessoas tem acesso à revelação desse mistério. Mas na verdade o que Paulo está dizendo é que esse mistério, e aí na língua que ele escreve, o mistério significa algo que está sendo revelado, algo que fora revelado, e ele vai trazer isso para esse povo, vai dizer que o grande mistério, que é Jesus Cristo, que viria, e que a mensagem de Jesus Cristo iria unir povos diferentes, no caso aqui, judeus e gentios, iria fazer um único povo, onde tudo convergiria para Cristo, onde Cristo iria unir todos os povos em torno de si, numa igreja. Então o mistério aqui revelado, algo que estava oculto aos séculos dos profetas e santos, que ele diz no capítulo 3, é que a igreja de Cristo estaria sendo estaria sendo revelada aos olhos de todos nós, e é o que Paulo está dizendo. Então, diante dessa revelação, diante desse conhecimento que Deus concede a ele, que é a igreja de Cristo, ele vai escrever essa carta, e ele começa dizendo no versículo que nós lemos, no versículo 15, que ele ouve a respeito da igreja dos Efésios. E é bonito que ele ouve, porque ele vai dizer para a gente assim: eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os santos. Imagina que Paulo está lá na cadeia, está encarcerado, mas a notícia que chega para ele é que aquela igreja é uma igreja que tem uma fé firme. É uma igreja que está vivendo a comunhão, é uma igreja que se ama. E quando eu comecei a ler essa carta, eu disse assim: eu posso dizer a mesma coisa da igreja que está em Pachecos. Eu ainda não estou encarcerado, eu ainda não fui preso por pregar o evangelho, eu não estou preso nesse momento, mas eu chego diante do púlpito dessa igreja e eu tenho a grande alegria de dizer de que não só estou ouvindo, mas eu estou vendo e eu estou participando o que essa igreja está vivendo nesse momento. Essa igreja é uma igreja que está de parabéns. Eu louvo a Deus todos os dias e faço isso sem nenhuma lisonja. Faço isso não na tentativa de agradar a ninguém ou ganhar, subir no conceito de ninguém. Não estou usando de engano, mas o que eu falo é a verdade. Tanto eu quanto minha esposa, nós agradecemos a Deus todos os dias por essa igreja em Pachecos, por essa igreja que está firmada há 105 anos nesse lugar, irmãos que estão aqui há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, há 50 anos, há 60 anos. Eu converso com irmãs ali na entrada da porta e ela diz assim: eu vim aqui na barriga de minha mãe, eu cheguei nessa igreja quando eu estava no ventre da minha mãe. E outros que foram batizados na igreja quando criança e que estão aqui e hoje já tem mais de 50 anos de idade. Então nós temos uma igreja que está aqui há muitos anos, uma igreja amadurecida, onde a fé de vocês estão exalando, a fé de cada um está exalando o perfume de Cristo nesse lugar. Eu digo isso ao reverendo João. Reverendo João, o Senhor tem feito um trabalho maravilhoso naquela igreja. O Senhor tem, nesses 26 anos, vai para 26 anos que o reverendo João está aqui, nós temos uma igreja amadurecida, de gente amadurecida, de gente que teme o Senhor e de gente que tem uma fé que está firmada. A igreja de Pachecos é uma igreja viva, a igreja de Pachecos é uma igreja que está estabelecida, é uma igreja que está plantada, e nós pedimos somente ao Senhor que a gente possa frutificar mais ainda para a glória do Senhor Jesus Cristo. E outra coisa que Paulo elogia e que nós estamos vivendo isso, Paulo vai dizer para eles: eu tenho ouvido sobre o amor que vocês têm para com os santos, de o amor de um para com os outros. Nós temos feito alguns movimentos de comunhão aqui nessa igreja. Nós fizemos o almoço,
Nós fizemos o sítio ontem, que foi assim espetacular, incrível, maravilhoso. Nós estamos ainda nos deliciando com o que aconteceu ontem. A igreja está vazia ontem porque a gente trabalhou muito, eu creio nisso. Eu estou, por exemplo, desde sexta-feira aqui, eu vim direto do seminário para cá, para o sítio. Estou aqui desde sexta-feira, esqueci minhas camisas em casa. Estou de camisa polo hoje porque esqueci minhas camisas em casa, mas mesmo assim nós estamos aqui cansados, mas agradecendo a Deus, porque nós estamos vivendo uma comunhão maravilhosa, gente. Movimento de comunhão durante o culto, onde a gente sai do lugar para abraçar um ao outro, e eu abraçar os irmãos e poder dizer do fundo do meu coração: eu te amo. Eu poder abraçar as irmãs e dizer que Deus te abençoe, eu te amo tanto. E a gente tem visto que a igreja, é uma igreja que está vivendo essa comunhão para a glória do Senhor Deus. Então, o que nós encontramos aqui na palavra de Deus é o que nós estamos vivenciando aqui na prática. Se a gente pega os ensinos teológicos de Paulo, nós estamos trazendo os ensinos que tem na palavra de Deus e estamos colocando aqui no nosso dia a dia. Nós temos que aproveitar isso que Deus está fazendo nesse lugar, cuidar um do outro, olhar um para o outro. Eu sempre tenho pedido aos irmãos: faltou alguém? Liga no outro dia e diga assim: nós sentimos sua falta, nós estamos sentindo saudade de você. E eu ligo para as pessoas que faltam na segunda-feira, na terça-feira, e eu digo: eu não estou cobrando nada, eu só estou falando com você assim: está tudo bem, você está bem, por que você não foi no culto? E eu acho que todos nós devemos compartilhar esses sentimentos de amor e de carinho uns com os outros até que Jesus Cristo venha. Então é assim que eu entendo igreja. É por isso que Paulo está fazendo menção sobre o que ele está ouvindo naquela igreja, e eu aqui estou colocando o meu coração junto à palavra de Deus para dizer diante da igreja que esse sentimento que o apóstolo Paulo está tendo aqui pela igreja dos Efésios, eu tenho aqui nesse momento pela igreja de Pachecos. E Paulo vai dizer no verso 16, aí vem a espinha dorsal desse texto, do que a gente quer falar, é que ele vai se colocar em oração. Muitas vezes Paulo vai dizer aqui que ele se põe diante do Senhor. Paulo vai dizer na carta aos Efésios que ele se põe de joelhos. É por isso que eu me ponho de joelhos. E ele vai dizer aqui, eu não cesso, no verso 16, eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações. Ele é o pastor da igreja, e mesmo ele longe da igreja, prisioneiro, encarcerado, mas aquele homem, ele leva o coração dele para aquelas pessoas que tanto ele ama e que ele está elogiando, dizendo que é uma igreja que tem uma fé verdadeira e que se amam mutuamente. E ele se coloca em oração. E aí eu me coloco novamente como Paulo. Eu tenho uma lista com o nome de cada irmão, né? Eu tenho uma lista com o nome de todos os irmãos. E todos os dias eu oro ao Senhor, para que o Senhor dê vida, para que o Senhor dê força, para que o Senhor dê graça. Eu coloco a situação de cada um que eu tenha conhecimento. Para uns eu vou dizer: Senhor, dê saúde. Para outros eu vou dizer: Senhor, dê alegria. Para outros eu vou dizer: Senhor, ajuda, porque o casamento dessa pessoa está precisando de uma restauração. E a gente ora todos os dias por todos os irmãos dessa igreja nesse lugar. E eu convido a você também a viver isso. Se importe com seu irmão, se importe com aquele que está do seu lado. Eu trago essa palavra sobre igreja porque nós estamos nesse momento de celebração dos 105 anos. Então nós temos que compreender o que é ser igreja, o que é viver igreja, o que é fazer parte de uma igreja. Hoje, talvez de todos os ensinos bíblicos que nós temos, de todas as teologias que nós temos, talvez a mais desprezada seja a teologia que nós chamamos de eclesiologia. Mas que palavra difícil é essa de novo? Eclésio significa igreja, logia, estudo sobre a igreja. Então talvez uma das doutrinas mais desprezadas que nós temos nesse momento é a doutrina sobre a igreja, porque nós não estamos compreendendo o que é ser igreja, nós não estamos compreendendo o sentido da igreja, o significado da igreja, e nós precisamos restaurar isso urgentemente. Hoje a gente tem uma pregação que tenta diminuir o valor de uma igreja. Vai dizer para as pessoas que as pessoas não precisam de igreja.
Vai dizer para as pessoas que as pessoas podem ficar em casa, cultuar a Deus dentro de casa, porque o Deus dentro de casa é o mesmo Deus da igreja e as pessoas não precisam vir para a igreja, é o que está sendo dito aí fora. Então eles estão esvaziando a doutrina da igreja, fazendo com que a igreja seja algo de segunda categoria, aonde eu vou ao culto se eu tiver vontade, ou eu vou ao culto se der tempo, e essa comunhão, essa comunidade que foi criada pelo próprio Cristo, isso aqui não é uma instituição humana. Nós vimos no texto lá no verso 23, abaixa os olhos aí que você verá, que vai dizer que é o corpo de Cristo. Vai dizer no verso 22 que ele é a cabeça sobre todas as coisas, e que a partir do verso 18, 19, 20, vai falar sobre a sua ressurreição, sobre o poder que ressuscita Cristo, o poder que faz Cristo assentar-se à direita de Deus Pai, e vai dizer que esse poder é que vai dar a Cristo à igreja. O poder de Deus que faz ele ressuscitar, o poder de Deus que faz ele estar sentado à direita de Deus Pai, o poder de Deus que vai fazer com que Cristo seja o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, esse mesmo poder dar Cristo à igreja, para que ele seja o cabeça da igreja e que nós sejamos o seu corpo. Verso 22 vai dizer assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Deus Pai, por meio do seu poder, deu Cristo para a igreja. Cristo é o Senhor dessa igreja. Nós não estamos falando de uma instituição humana, ainda que nós tenhamos nome: presbiteriana, Assembleia de Deus, Batista, Metodista e uma miríade de nome, mas nós não estamos falando de uma instituição humana. Eu prego nessa noite sobre o Cristo que é o cabeça da sua igreja, o corpo invisível, a igreja que perpassa as denominações, a igreja que perpassa o que é visível, é a igreja invisível, gente que foi comprada pelo poderoso sangue de Jesus Cristo e que foi trazida, tirada do mundo e trazida para a sua gloriosa presença, para a sua gloriosa luz. Fomos arrancados do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. É sobre essa igreja que não tem rótulo, essa igreja que não tem nome, essa igreja que não tem denominação, é a igreja de pessoas que foram compradas por Cristo, fomos compradas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Eu tenho muita dificuldade quando alguém diz que a sua igreja é melhor do que a outra. Eu tenho muita dificuldade quando alguém sobe no púlpito e bate no peito e diz que ele tem uma denominação, que ele é roxo por aquela denominação. Nós somos roxos por Cristo. O nosso amor e o nosso coração palpita por Cristo, ainda que uma denominação seja importante, ainda que uma igreja séria, que carrega as marcas da verdadeira igreja, seja muito importante, mas eu falo de algo muito maior. Eu falo de pessoas que foram arrancadas do mundo e foram trazidas para a presença de Deus e que estão espalhadas em todas as denominações, que no dia certo, ao ouvir, ao canglor da trombeta, nós seremos arrebatados desse mundo e estaremos com Jesus Cristo em glória. É uma igreja dos santos, uma igreja que vive para Cristo, uma igreja que está em Cristo. É isso que Paulo está dizendo, e ele está orando, e ele está dizendo assim: eu oro por vocês. E ele vai dizer por que ele ora, qual é o motivo que ele ora. Ele vai dizer no verso 16: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. O primeiro motivo da oração do apóstolo Paulo é para que aquela igreja, para aquele povo tenha sabedoria.
e para que aquele povo tenha a revelação do pleno conhecimento de Deus. E aí, quando a gente fala do pleno conhecimento de Deus, nós não estamos falando de teoria, nós não estamos falando de religião, nós não estamos falando de denominação, nós estamos falando de um conhecimento vivo do próprio Deus, de uma experiência viva com o próprio Deus. É conhecer Deus, é o que Paulo está orando para aquela igreja. É como se ele estivesse dizendo: eu estou orando para que vocês tenham sabedoria, para que vocês conheçam de maneira plena quem é o Deus da igreja, quem é o Senhor da igreja, e que a gente coloque a igreja no lugar devido de relevância que ela tem. Porque uma coisa eu vou te dizer: é impossível amar o Senhor dessa igreja e não amar a igreja. Cristo é o noivo da igreja. É impossível amar o noivo e não amar a noiva de Cristo. É impossível você ter o conhecimento real de Cristo e não se importar com a igreja de Cristo. É impossível você conhecer a Cristo na sua plenitude, aquele que morre pela sua igreja, pelo seu povo, e nós não amarmos a comunhão, e nós não termos prazer na comunhão, porque a vida do corpo, a vida que permeia o corpo, o próprio Espírito Santo nos faz ter essa comunhão, nos faz ter essa alegria, nos faz ter esse prazer. Eu achei tão interessante que a Rose, que há 30 anos que é convidada para estar nessa igreja, quando ela entrou pelas portas, ela disse assim: Deus me trouxe nessa noite. É uma revelação de Deus para essa mulher, para essa senhora, para a Rose que a gente ama. Porque como é que ela vai dizer com a boca dela: Deus me trouxe nessa noite? E é exatamente isso. Fazer parte do corpo é ser inserido pelo próprio Deus no corpo, para que a gente possa experimentar a vida que provém do Espírito Santo em nós. Não há vida fora do corpo. Pega o seu corpo, tira o seu dedinho fora e coloca ele de lado. E diz assim: dedinho, viva fora do corpo, porque você pode viver fora do corpo. Lê do engano, porque esse dedinho, quando é cortado e separado do corpo, ele está condenado à morte. Ele vai morrer, ele vai secar e vai estar morto. É o que a Bíblia diz. Nós vamos ver que vai dizer aqui para a gente: nós somos o corpo. Verso 23. O qual é o seu corpo. Nós somos o corpo. Então a parte da igreja, a parte do corpo, nós não vamos experimentar a vida que provém de Deus. Então o que Paulo está dizendo é que ele ora para que a gente tenha sabedoria e para que a gente conheça plenamente Deus. Que nessa noite, Levi, Sônia, todos nós que estamos aqui, Vanderleia, Rubens, Ana, a gente possa ser iluminado pelo Espírito Santo, e que o nosso coração seja cheio de sabedoria, para que a gente conheça Cristo de verdade, não de ouvir falar, não de viver da experiência do pregador, não porque alguém está contando um testemunho e aquilo vai impactar a nossa vida. Não, nós precisamos conhecer a Cristo por quem Ele é, conhecer o nosso Deus por quem Ele é. E Ele vai continuar dizendo no verso 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamado e qual a riqueza da glória da herança nos santos. E aí, quando a gente vê aqui de riqueza, de herança, verso 18, ele está orando e ele diz: eu oro para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que vocês saibam qual é a esperança do seu chamado. Irmãos, ouça uma coisa: não há uma riqueza maior do que pertencer a Cristo. Não há nada nesse mundo, nessa vida, que se compare a nós pertencermos ao Senhor e rendermos a nossa vida a Ele, como foi louvado aqui nessa noite.
Não há nada que se compare a uma vida com Cristo. E Ele vai dizer: eu estou orando para que o coração de vocês sejam iluminados, para que vocês possam experimentar essa esperança viva do chamado de vocês. Esse chamado envolve riqueza, envolve uma herança. Aí quando a gente olha para o apóstolo Paulo, imagina, Ricardo, que Paulo está dizendo aqui que esse chamado traz esperança, traz riqueza e traz herança. E quando a gente olha para a vida de Paulo, ele está preso. Será que Paulo está pregando que ele não vive? Será que Paulo está sendo um vendedor de sonhos, um vendedor de fumaça? Por que esse homem está preso? E ele está dizendo que ora pela igreja, para que ela possa conhecer através da iluminação qual seja a esperança do chamado. Sabe por quê? Porque o tesouro de Paulo não estava nessa vida. Sabe por quê? Porque o grande amor de Paulo não estava nas coisas e nem nos bens materiais. Ainda que aquele homem fosse um prisioneiro de Roma, ele se considerava livre porque ele amava Jesus Cristo de todo o seu coração. Então, quando ele fala de esperança estando preso, é porque a esperança dele ultrapassava as grades. Quando ele fala de esperança, herança, riqueza estando encarcerado, porque o tesouro dele não era medido por bens materiais, nem circunstâncias externas. E como nós precisamos aprender a desenvolver um coração como esse, onde as circunstâncias não ditam a nossa fé, onde mesmo com câncer eu possa dizer: louvado seja o nome do Senhor, igual eu vi minha mãe fazer. Como eu digo para Sandra, como eu quero aprender a ter uma fé como a da minha mãezinha, que no ano que nós estávamos plantando a igreja, 2 meses antes de plantar a igreja, começar a inaugurar a igreja, minha mãe foi recolhida ao céu. E eu estava plantando a igreja, fazendo obra na igreja e levando minha mãe para o hospital, para quimioterapia, e cada dia minha mãe me dava uma lição, e eu chorava orando por ela, e ela dizia: não chore, porque eu vou me encontrar com Jesus, eu estou indo para Cristo, e daqui a pouco você vai. E quando eu ia consolar a minha mãe, ela dizia de maneira assim extraordinária: está tudo bem, meu filho, não se preocupe, se Jesus me levar. Eu vivi 76 anos e ela nunca tinha tido nada, colesterol, pressão alta, nada. Minha mãe era de uma saúde de ferro. Ela disse: eu vivi 76 anos, eu nunca tive nada, e agora, porque eu estou com esse câncer, eu vou reclamar de Jesus? Vou reclamar não, filho. Bendito seja o nome do Senhor. O último momento que eu vi minha mãe levantou o dedinho e disse assim: está tudo bem. Morrendo. E ela disse: está tudo bem. Passei o último mês pregando para ela o Salmo 23. Todos os dias eu pregava para ela o Salmo 23 durante 1h30, e a gente chorava. Parecia que a gente estava nas Campinas Verdes, nos pastos verdejantes, no rio de água tranquila. A presença de Deus inundava aquele quarto dela, e a gente chorava, e ela expressava uma fé viva e vibrante, mesmo com a dor que não suportava. Nunca reclamou da dor. É essa esperança que perpassa o problema que você tem nessa noite. É a esperança que ultrapassa os problemas financeiros. É a esperança viva que ultrapassa aquilo que você julga que não está bom na sua vida. Como nós precisamos ter essa iluminação do Espírito Santo no nosso coração, para que a nossa fé não seja ditada pelas circunstâncias. Fé circunstancial é uma fé vazia. Quantas pessoas que pensam em largar a Cristo quando as coisas vão mal, quando as pessoas viram as costas para Cristo quando o desemprego chega, quantas pessoas murmuram, reclamam da sua caminhada, e nós vamos ver um homem prisioneiro e dizendo para a gente: eu estou orando para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que vocês saibam qual é a esperança do seu chamado. Nós temos a esperança do céu, nós temos a esperança da presença de Cristo, nós temos a esperança da nossa salvação. E aqui vai dizer qual é a riqueza da glória, da herança dos santos.
Você quer trocar a sua salvação por bens terrenos? Você quer trocar o gozo de Cristo pelas felicidades do mundo? Claro que não. Então nós temos essa viva esperança. Verso 19, ele vai dizer: eu continuo orando para que vocês conheçam a suprema grandeza do poder para com os que creem. Paulo está orando para que a igreja conheça o poder de Deus, como nós precisamos conhecer o poder de Deus. Deus é o Senhor Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas. E por que às vezes a nossa caminhada cristã é tão espinhosa? Por que o tempo de Deus não é o nosso tempo? Por que as coisas não acontecem segundo a nossa vontade? Porque Deus sabe o que é melhor para a gente. Não é porque Ele deixou de ser todo poderoso, não é porque Ele deixou de nos amar. Ele continua sendo o nosso Pai, Ele continua sendo Deus todo poderoso, Ele continua sendo Deus grandioso, Ele continua sendo Deus excelso, Ele continua sendo Deus supremo, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Deus dos deuses. Ele não perdeu a direção da história. Tudo está na sua mão, todo o poder está em suas mãos. Mas por que Ele não faz segundo eu oro? Porque muitas das vezes nós não sabemos pedir. Não é saber pedir por falta de fé, não é isso que eu estou dizendo, não. Nós não sabemos pedir porque Deus sabe o que é melhor para a gente. Então nós temos que aprender a confiar nele, na grandeza dele, na soberania dele, entender que o tempo dele não é o nosso tempo e que Ele está fazendo o melhor por cada um de nós. Hoje eu estava conversando com o irmão de tarde. Eu dizia assim: rapaz, como eu estou orando por você, como eu queria que as coisas acontecessem mais rápido. Eu dizendo para ele. Só que na mesma hora eu disse, né? Mas não é o nosso tempo. Não é no nosso jeito. É do jeito de Deus. Ele é o Senhor. Ele é o Deus soberano. Ele sabe o que faz. E nós temos que conhecer esse poder. Esse poder que tudo Ele pode fazer. Mas que Ele vai fazer segundo a sua grandeza, o seu poder, a sua vontade. Então cabe a gente a entender que Paulo está orando e que por meio das nossas orações a gente conhecer esse supremo poder e essa suprema grandeza. Tem gente que pensa que a oração muda a vontade de Deus. Tem gente que pensa que a oração faz as coisas acontecerem como se fosse uma chave mágica. Não é nada disso. A oração muda o nosso coração. A oração faz a gente ser submisso. A oração faz a gente conhecer cada vez mais ao Senhor. E que no tempo dele Ele vai responder. E Paulo está dizendo: eu oro para que a igreja conheça o poder de Deus. E ele vai dizer que o poder de Deus é segundo a eficácia da força do seu poder. Final do verso 19, verso 20, ele vai dizer: o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita dos lugares celestiais. O que ele está dizendo é que a gente precisa conhecer esse poder que ressuscitou Cristo e que pode fazer o que Ele quiser. Uma palavra de Jesus nessa noite pode mudar a sua vida e a minha. Uma palavra de Jesus nessa noite pode mudar a situação do que você hoje pretende. Ele pode, mas o tempo é dele, o momento é dele. Cabe a gente aceitar, submeter, se colocar para Deus, para que a vontade dele, embora sendo conhecida pelo nosso coração, mas que o nosso coração se submeta a essa vontade do nosso Pai Celeste. E ele vai dizer que, verso 23, 22, que esse poder pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e que Ele é o cabeça de todas as coisas, e que Ele deu à igreja. Então, nessa mensagem, que vai ser a única mensagem que eu vou pregar nesse mês, dos outros domingos à noite nós teremos daqui para frente convidados que estarão pregando, pastores que estarão pregando aqui em cada domingo à noite, nessa celebração dos 105 anos. Então, eu trago a mensagem, faço a abertura dos domingos à noite, trazendo uma mensagem sobre a igreja de Cristo. Essa é a igreja de Cristo, uma igreja que precisa conhecer o Senhor,
uma igreja que precisa conhecer o seu poder, uma igreja que precisa viver a comunhão, uma igreja que precisa ter uma fé viva. Tudo isso nós encontramos nesse texto, porque Cristo, o Senhor da igreja, é o cabeça da igreja e nós somos o seu corpo. Que possamos viver isso, viver essa comunhão, tendo Cristo como Senhor da nossa vida, Cristo como cabeça da igreja, e que a gente possa permanecer no corpo de Cristo. Não deixe a doutrina da igreja se esvaziar de dentro do seu coração. Ame a igreja, se importe com ela, esteja presente nos cultos, caminhe. É um meio de graça estar no culto, é um meio de graça ouvir a palavra de Deus, é um meio de graça compartilhar a oração. Então não perca isso, porque é na caminhada que nós vamos ser fortalecidos. Amém? Vamos ouvir o louvor e depois